Olá, meus queridos alunos aí dos terceiros anos do ensino médio. Vamos lá, galerinha. Hoje é a nossa terceira aula, então, do terceiro do ensino médio, sobre cinética química, sobre velocidade das reações. Então, vocês já veem aí que nossa habilidade em questão é reconhecer e explicar como funcionam as variáveis, tanto o estado de agregação, superfície de contato, quanto a temperatura, a pressão, a concentração e o uso de catalisador. Como é que isso pode modificar a velocidade, a rapidez de uma transformação química? Será que isso aí pode acelerar uma reação química? Então é sobre isso nossa aula, nosso encontro de hoje. Lembrando que no final tem exercício e aqui no YouTube do Professor Ale tem um exercício resolvido. Vamos nessa então, gente. Vamos para nossos conceitos. Então, os fatores que interferem, influenciam na velocidade das reações são temperatura. Aumentando a temperatura, a reação fica mais rápida? Será? É por aí mesmo? Quanto mais eu aqueço o ambiente, maior a colisão. Sempre lembrando, né, gente? A velocidade da reação tem a ver com a colisão das moléculas. Quanto mais elas têm que se encontrar em algum momento, quanto mais elas colidirem, mais rápido acontecerá então a reação química. Será que aumentando a temperatura, então, eu aumento a velocidade da reação? A superfície de contato, será que quanto maior a superfície, se eu fragmentar um determinado material, quando eu fragmento, quebro, diminuo muitos pedaços, e a área aumenta, portanto, se a área aumenta, será que isso vai ficar mais rápida a nossa reação? Pressão. Será que se eu der pressão, eu diminuo então o ambiente, reduzo, estou pressionando, estou diminuindo o volume do ambiente, as moléculas ficam mais próximas, será que eu teria então mais impactos, mais colisões entre elas e, portanto, uma reação mais rápida? Concentração. Se num mesmo ambiente eu aumento a quantidade de moléculas, eu concentro, boto mais moléculas, será que a probabilidade delas baterem, colidirem, então, entre si é maior e por isso eu aumento a velocidade da reação? E o uso de catalisadores. Será que existem alguns produtos que podem acelerar a energia, fazer com que essas moléculas colidam mais rapidamente e, consequentemente, aumentar a velocidade das reações? Veremos nas cenas dos próximos capítulos. Não, veremos já, não é próximos capítulos, não. Vamos ver já. Pressão. Vamos começar com a pressão, gente. O efeito da pressão só é considerável, quando todos os participantes estão em estado gasoso. Pressão significa, por exemplo, que eu apertei um êmbolo, né? Eu estou empurrando o meu ambiente mais para baixo, menor a área, menor o ambiente em que as moléculas estão. Elas estarão mais próximas, elas estando mais próximas, elas vão colidir mais facilmente e, portanto, a reação vai acontecer mais rapidamente. Então, quando eu estou falando de gases, se eu der pressão, diminuo o volume, diminuo o ambiente em que essas moléculas estão ali, acabo concentrando de certa forma e aí eu aumento a velocidade das reações. Perfeito? A concentração, quer dizer, no mesmo ambiente, colocar mais moléculas vai fazer com que eu tenha maior chance delas colidirem. Então, com menor concentração, eu tenho poucas colisões. A reação é mais lenta. Com maior concentração, vejam que o volume é o mesmo aqui. Eu só aumentei a quantidade dos compostos que estão aí dentro. Então, com maior concentração, vou ter mais colisões. Elas estão se movendo ali. É lógico que vão colidir entre si mais vezes. E se tem mais colisão, eu acelero a reação, fica mais rápida. Perfeito? Vamos ver então aí um videozinho da colega professora do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, que nos mostra um exemplo prático dessas colisões, dessa concentração, da ação da colisão, belezinha? E eu já volto aqui depois do vídeo da colega do Centro de Mídias. Para realizar esse experimento, nós vamos precisar de água em temperatura ambiente, 2 copos transparentes. Então eu coloquei a água em quantidades iguais nos copos, eu tenho 20 ml em cada copo. Pode ser 50, 100? Pode, desde que a quantidade sejam iguais. Tenho aqui 1 colher de chá, bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa e vinagre e um cronômetro para verificar o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Então, no primeiro copo, no primeiro becker, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de vinagre. Então, adiciono com cuidado. 1 colher, 2 colheres, muito cuidado, né?
Vou adicionar nela uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Eu tenho que tomar o cuidado de adicionar quantidades iguais de bicarbonato de sódio nos 2 becers, nos 2 copos, porque nós estamos aqui variando a quantidade de vinagre, não de bicarbonato de sódio. Quando eu adicionar o meu bicarbonato de sódio, eu aciono o meu cronômetro. Então, acionei. Observe que a formação de gás, de bolhas, tem até um sonzinho legal. Quantidade de carbonato de sódio sendo consumida no fundo do copo. Então, podemos considerar que essa reação acabou, pois praticamente todo o bicarbonato de sódio foi consumido. Então, essa nossa reação, ela levou 1 minuto e 4 segundos. Vamos repetir o mesmo procedimento com o segundo copo. Só que, como no primeiro a gente colocou 2 colheres de vinagre, nesse a gente vai dobrar a concentração de vinagre. A gente vai colocar 4 colheres de vinagre. Então, vou adicionar, o volume de água é igual, então eu estou aumentando só a concentração de vinagre. Então, eu tenho um copo, uma colher, 2, 3 e 4 colheres. Então, dobrei a concentração de vinagre. Lembra que a gente falou que aqui a nossa quantidade de bicarbonato tinha que ser bem parecida para evitar mudar a concentração? Então, como no primeiro eu adicionei uma pontinha de bicarbonato de sódio, nesse eu também vou adicionar uma pontinha de bicarbonato de sódio também. Então, acionando o cronômetro. Então, ó, podemos observar a formação de bolhas, a grande formação de bolhas, né? O bicarbonato de sódio, se vocês notarem, ele nem chegou a se depositar no fundo. Ele já foi consumido. Não temos mais nada de bicarbonato de sódio no fundo do frasco. Então podemos contar que essa transformação já aconteceu. O tempo que essa transformação levou foi de 24 segundos. Então, nesse experimento, nós usamos quantidades iguais de água, a temperatura da água também era a mesma, bicarbonato de sódio, quantidade igual. O que a gente variou? A gente variou a concentração do vinagre. No primeiro, a gente usou 2 colheres de vinagre, no segundo, a gente usou 4 colheres de vinagre. A gente dobrou a concentração. E nós notamos que isso gerou efeito no tempo da nossa reação. Muito bem, vimos aí o vídeo da professora do Centro de Mídias, né, sobre o aumento de concentrações. Vocês viram que ela aumentou a concentração de um componente e a reação, ocorreu mais rapidamente. A gente vai falar agora de catalisadores e do aumento da superfície de contato. E logo na seguida tem um videozinho aí com o simulador do PET colorado, tá, gente? Sobre aumento de concentração e temperatura. Mas vamos lá então. Catalisador. A utilização de um catalisador para acelerar as reações. Os catalisadores específicos são utilizados para acelerar a reação. Quando você coloca um catalisador, você quer que a reação ocorra mais rapidamente. Essas substâncias não participam da reação. Elas não vão contribuir para a formação de um determinado composto, pois são totalmente regenerados ao final dela. Vamos ver um videozinho também da nossa professora do Centro de Mídias sobre o uso de catalisadores. Mas primeiro, antes de nós vermos o videozinho dela, vamos já falar de superfície de contato, gente.
O aumento então da superfície de contato, fragmentar, faz com que a gente tenha mais área de contato entre as moléculas e, consequentemente, então, mais facilmente ocorrerá a reação. Mais rapidamente, então, ocorrerá a reação. Quanto maior for a superfície de contato, mais rápida será a reação. Você tem um sonrisal aqui, ó, né, o nosso bicarbonato pastilha, vai levar um tempo para ele se dissolver completamente e termos a reação. E nós temos aqui na esquerda ele em pó. Em pó nós temos muito mais superfície de contato. Né? O pó, se você pegar a superfície, ela aumenta significativamente. Isso vai fazer com que a reação seja mais rápida. Então, quando eu fragmento, eu aumento a superfície de contato, e se eu aumento a superfície de contato, a reação ocorre mais rapidamente, beleza? Vamos então ver o vídeo sobre catalisador da professora do Centro de Mídias, e na sequência já entra o vídeo do simulador PET Colorado sobre aumento de concentração e também temperatura, alterando a velocidade das reações. Na volta a gente faz o exercício juntos, belezinha? Vamos ver então. Oxigenada, volume 10, ou peróxido de hidrogênio, que é o nome químico dele. Então eu tenho aqui 2 tubos de ensaio com volumes de água oxigenada. O que é essa água oxigenada? É uma água que ela tem uma quantidade maior de oxigênio do que a água que a gente bebe. Eu vou adicionar em um dos tubos de ensaio pequenos pedacinhos de batata cortada e vou pedir para vocês observarem o que acontece. Se vocês observarem, é possível notar a formação de bolhas. Essas bolhas aqui é a liberação de gás e oxigênio que tem na nossa água oxigenada. Enquanto que a água oxigenada que não foi adicionada batata, não está acontecendo nenhuma transformação. Ou melhor, a transformação acontece, mas é de forma lenta que a gente não consegue observar. Bom, galerinha, vamos aqui então de simulador. Vamos entender, usando novamente aqui o simulador do PET Colorado. Vamos entender então o efeito, né, da concentração, da temperatura, no aumento aí das colisões e, consequentemente, no aumento então da velocidade das reações químicas. Então aqui no nosso simulador nós vamos colocar um composto que é formado por molécula A mais molécula B, né, um átomo de cada produto aí. Vamos jogar aqui para dentro do nosso simulador. Jogamos uma molécula, 2, 3 moléculas, temperatura relativamente baixa, ok. Nós estamos aguardando aí se elas vão colidir. Olha como a velocidade é lenta, né? Nós não teríamos colisão quase nenhuma. Vamos aumentar um pouquinho essa concentração. Vamos pôr mais moléculas, estamos aumentando a concentração para ver se elas começam a colidir. Começou a ter uma colisão entre uma molécula e outra. Mesmo assim, bastante lento, né? Bastante lento, a reação seria bastante lenta. Vou aumentar mais aqui essa concentração, colocando mais moléculas de compostos lá para dentro. Já começamos a ter algumas colisões, mais colisões. E agora eu vou fazer o experimento de aumentar a temperatura. Nós vamos esquentar esse ambiente, esquentar esse sistema. Vamos colocar temperatura aqui e ver se acelera o processo de colisão, se elas começam a bater uma nas outras mais rapidamente. Esquentando o sistema, estou colocando um fogo aí, né? Estou colocando uma chama fictícia só para a gente ver o resultado que nós vamos ter. Aí, acelerou bastante temperatura e agora eles estão
mais agitadas, né? As moléculas estão mais agitadas, estamos tendo mais impacto entre essas moléculas, mais colisões entre essas moléculas. Isso quer dizer que a reação seria mais rápida. Correto? E assim como, se nós baixarmos a temperatura, baixar bem, resfriar, ó. Eu vou baixar a temperatura aqui, ó, gelinho ali embaixo, né, a imagem de um gelo. Vamos baixar essa temperatura e ver se as colisões diminuem. Baixando aqui a temperatura. Resfriando o sistema até, ó, um ponto que praticamente elas estão bem lentamente se desenvolvendo, quase paradas, com pouquíssimas colisões. Estão quase parando ele, ó. Muito raramente tem uma colisão entre uma molécula e outra. Perfeito? Então, quando nós aumentamos a concentração, a gente aumenta as colisões, tem mais corpos aí dentro do ambiente, vão colidir e, portanto, a reação vai acontecer mais rapidamente. Estou colocando mais concentração, vou colocar bastante molécula para bater aí dentro, para colidir. Aumentando bastante a concentração. E vou aumentar novamente a temperatura para que vocês vejam então o que vai acontecer. Pronto, bastante molécula. E agora vamos esquentar de novo o sistema. Calor. A temperatura está subindo. Vocês veem no gráfico aí do lado, né? Total Average Energia, energia total está sendo disponibilizada, ela está subindo, aquele gráfico verde aí. Nós vamos ver que a velocidade de deslocamento delas aumenta, a agitação das moléculas aumenta e, consequentemente, o número de colisão, um impacto de uma contra a outra aumenta. E nós vamos ter, então, um processo de reação acelerado. Perfeito? É isso aí, o simulador nos permite, então, entender a influência das concentrações e da temperatura na velocidade das reações. Legal, pessoal. Vimos aí, o vídeo hoje está meio longo, a aula hoje está meio longa porque tem muitos videozinhos, né? Vimos o vídeo aí da professora do Centro de Mídias e também uma simulação aí no PET Colorado, belezinha? Vamos para a nossa atividade, o exercício que vocês devem resolver, né? A pergunta, vamos lá, atividade 1, só tem essa uma questão, do Enem de 2010, vamos preparando vocês, né, para Enem, para vestibular, etc. Do Enem de 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e conservação de alimentos. Então, na parte de preparação de alimentos, nós vamos ver o que pode acelerar a velocidade de uma reação aí. Será que é temperatura, superfície, catalisador, concentração? Vamos ver aqui a situação 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Este procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação dos alimentos. Então, quando a gente coloca na geladeira, quando a gente resfria, eles estragam mais lentamente. Tem a ver com o que nós estudamos de acelerar a reação? Tem a ver com temperatura. A primeira aí, então, é temperatura. Lembram? Se eu baixar a temperatura, a gente até viu no PET Colorado aí, se eu baixar a temperatura, menos agitação das moléculas, se não tem agitação, elas não colidem e aí não reagem. Então o alimento não entraria em putrefação, não ia estragar o alimento, correto? Segunda, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Se eu quero acelerar, eu fatio, corto em pedaços menores para que ele cozinhe mais rapidamente. Isso tem a ver com o aumento da superfície. A segunda, então, é aumento da superfície, beleza? E a terceira, na preparação de iogurtes,
Adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo os açúcares e proteínas lácteas. Então, quando eu vou fazer um iogurte, eu coloco lá uma bactéria, né, que produz enzima, e ela funciona como um catalisador, perfeito? Um catalisador para acelerar então a reação para a gente conseguir obter o iogurte mais rapidamente, perfeito? Então vocês deveriam responder aí no exercício de vocês: 1. Temperatura, 2. Aumento de superfície e 3. Catalisadores. Simples assim, molezinha, facinho. Nos vemos na próxima aula. Abraço a todos. Espero que tenha colaborado aí com o aprendizado de vocês. Falou!